Olá, de volta com o regimento interno, de volta com a composição, com a organização do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Mato Grosso, né? Novamente, gente, fazer uma pequena correção ao que consta no site do TRT da 23ª Região. Tem muita gente mandando mensagem pelo Facebook e até mesmo no YouTube perguntando o seguinte: professor, quando eu entro no site do TRT, eu tenho a informação lá no site do TRT que a primeira e a segunda turma, a primeira teria uma composição de 3 desembargadores do trabalho e a segunda turma 4 desembargadores do trabalho. Quando vocês entram hoje no site do TRT e lá, né, no www.trt23.jus.br, vai em institucional, órgãos julgadores, vocês encontram isso aqui, Tribunal Pleno, 8 desembargadores, correto, a gente já viu que o número correto de desembargadores são 8 desembargadores, aí eu tenho que lembrar que é o presidente, o vice-presidente, mais 6 desembargadores. Lá estão listados os nomes, né, dos 8 desembargadores e indicando inclusive quem que é presidente, quem que é vice-presidente. E aí vem lá, uma primeira turma com 3 desembargadores do trabalho e uma segunda turma com 4 desembargadores do trabalho. Por que aqui eu tenho 4? Porque o vice-presidente integra uma das turmas do TRT. O presidente não integra a turma. O presidente, ele integra o Tribunal Pleno, preside o Tribunal Pleno. Ele não integra nenhuma das turmas do TRT. Isso é regra comum, tá? Regimentos internos, presidentes de tribunais não integram câmaras e turmas do respectivo tribunal. Isso é uma questão super comum em termos de regimento interno, tá? Então lá na segunda turma eu encontro um a mais, né? Que seria justamente o vice-presidente. Mas aí que está o detalhe. Pelo texto do regimento interno, não pode ser na segunda turma. É ao contrário. Por que no texto do regimento interno, que é o que pode ser cobrado no concurso de vocês, eu tenho que pensar de forma contrária, tá? Por conta do artigo 31. O que eu tenho no artigo 31? Inclusive no material, na apostila que nós da Editora Atualizar fizemos, eu deixei as 2 redações do artigo 31 para vocês perceberem que ela é idêntica, tá? Eu só tive uma menção a uma remissão, aqui é uma correção da remissão. A remissão anterior era o artigo 18 e a remissão correta agora é o artigo 19. Mas é o seguinte, o primeiro artigo 31, que é uma redação de 2012, ele foi revogado, tá? O artigo 31, a primeira redação que consta inclusive aí da apostila de vocês, mais precisamente na página 9, né, para quem está com a apostila, tá? A primeira redação, ela foi revogada, mas o número de membros é o mesmo, né? Olha só, a primeira e segunda turma de julgamento compõe-se de 4 e 3 membros respectivamente, constituídas na forma do artigo 18 desse regimento interno. Aí veio a atualização, feita em 2015, né? Uma resolução administrativa publicada em 1º de 9 de 2015, a resolução administrativa 188/2015, que dá a redação correta e vigente para o concurso de vocês, tá? Em termos de regimento interno. Só que a composição, o número de desembargadores é o mesmo, olha só. A primeira e a segunda turma de julgamento compõem-se de 4 e 3 membros, respectivamente, constituídas na forma do artigo 19 desse regimento interno, tá? Então, o que mudou da primeira redação do artigo 31 para a segunda redação do artigo 31, que é a vigente? A remissão anteriormente era ao artigo 18. Aí, na resolução de 2015, eles corrigiram e colocaram a remissão ao artigo correto, que é o artigo 19. Então foi simplesmente por isso, tá? Só que aí, o pessoal do site do TRT precisa atualizar, porque na hora que eu vou no site do TRT, eu encontro essa informação aqui, que a primeira turma tem 3 desembargadores do trabalho e que a segunda turma tem 4 desembargadores do trabalho. Só que na verdade, não é isso que vocês vocês precisam, né? Melhor dizendo, observar em termos aí de prova, em termos de concurso, tá? Por quê? Porque o artigo 31, né, tanto na redação antiga quanto na redação vigente, tá? Ele é claríssimo. O que o artigo 31 diz? A primeira e a segunda turmas de julgamento compõem-se de 4 e 3 membros, respectivamente. Primeira
e segunda turmas de julgamento compõem-se de 4 e 3 membros, respectivamente. Ou seja, quando eu falo da primeira turma, a primeira turma tem que ter 4 desembargadores do trabalho. Por quê? Por conta justamente, né, do artigo 31. Então o vice-presidente, ó, ele vai estar aqui, tá? Então eu vou ter 3 desembargadores do trabalho, tá? Mais o vice-presidente. Essa que é a redação, né, que a gente tem que observar em termos corretos para o regimento interno, tá? E a segunda turma, ó, a segunda turma julgadora do TRT, ela vai ser composta de 3 desembargadores do trabalho, tá? Então aqui eu tenho 3 desembargadores. Percebam mais uma vez, o presidente não integra nenhuma das turmas julgadoras do TRT, tá? Então cuidado, ó, o pessoal está entrando no site do TRT do Mato Grosso e ele está gerando confusão, né? Primeiro foi aquela questão do número de membros. Quando você vai na composição do TRT tem 7. Quando você vai em órgãos julgadores, você descobre o número correto. Inclusive, a aula passada aí, ó, eu mostrei, atualizei isso para vocês, ó. Tá de acordo com a Lei 8.430/92. São 8 desembargadores do trabalho no TRT da 23ª região. Depois, ó, na mesma seção, órgãos julgadores institucional, né, / órgãos julgadores lá no site do TRT, lá fala que a primeira turma tem 3 desembargadores do trabalho e que a segunda turma tem 4. Mas espera aí, eu não posso levar em consideração aquela composição do site. Eu tenho que levar em consideração a composição do artigo 31, que seja na redação anterior de 2012, seja na redação atual de 2015, tá? Eu tenho a seguinte informação: a primeira e as segundas turmas de julgamento compõem-se de 4 e 3 membros, respectivamente, constituídas na forma do artigo 19 deste regimento interno, tá? Então, ó, 4 e 3 membros, respectivamente. Então, a turma que tem 4 é a primeira turma, para efeitos de prova, tá? Não o que consta lá no site do TRT. Para efeito de provas, tá? A primeira turma tem 4 desembargadores. Quem que é o quarto? O vice-presidente, né? Eu tenho que lembrar que o vice-presidente, ele integra uma das turmas do TRT. Aí a outra turma, a segunda turma, tem 3 desembargadores, tá? Questão importante em concursos públicos, tá? Presidente não integra a turma julgadora. Presidente compõe o Tribunal Pleno, vai presidir as sessões do Tribunal Pleno, tá? Então, ó, por isso, né, essa aula tinha feito o esquema aqui já na aula passada, para explicar na aula passada, só que como o tempo da aula passada ficou um tempo muito grande, eu preferi cortar e fazer essa nova aula aí para explicar esse detalhe para vocês, tá? Então, muita gente entrando lá no site do TRT, na hora que chega em órgãos julgadores, aqui está invertido, mas eu não posso ir pelo que está no site, eu tenho que ir pelo que está no regimento interno, pelo que está no artigo 31 e a redação vigente, tá? Qual que é a redação vigente? A segunda redação, quem quiser aí, ó, pode até riscar a primeira redação, tá? A única diferença entre um texto e outro foi a remissão. A remissão anterior era o artigo 18 e a remissão agora é o artigo 19. O que está valendo aqui é o artigo, né? É o artigo 31, a segunda redação do artigo 31, e o importante em termos de concurso é lembrar. Primeira turma, 4 desembargadores do trabalho, incluindo o vice-presidente, tá? Segunda turma, 3 desembargadores do trabalho, ok? Próximo vídeo, continuidade do regimento interno, tá? Diversos outros dispositivos nós iremos comentar aqui nesse curso bem atento, né? Bem detalhado sobre o regimento interno do TRT do Mato Grosso, de modo que você não erre nenhuma questão de regimento interno na sua prova, tá? O objetivo aqui é cercar também todas as possibilidades. Questão de regimento interno em concurso de TRT tem que ser ponto garantido para todos vocês que estejam aí estudando. Então, por isso, né, esse curso bem detalhado e que serve também para relembrar diversos outros aspectos, né, do direito constitucional. Quantas vezes eu volto lá na Constituição e falo a respeito de diversos pontos que são relacionados à Constituição, ao direito constitucional, tá? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade ao nosso curso de regimento interno.